Boa noite. Oi, Reinaldo, tudo bem? Boa noite, meu amigo Cabreira. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Bacana essa foto aí atrás de você, viu? Ó, Deus abençoe. Muito bonito, viu? Obrigado, Cabreira. Estou aqui em Diamantino, na nossa unidade de produção aqui de suínos. E aí eu estou aqui no Ah, tá. laboratório. E aí nós temos aí no fundo, né, essa foto do nosso sistema de tratamento de dejetos, geração de biogás e, e produção de energia. Então, faz parte do complexo aqui da Granja em Diamantino. Bacana, viu? Bacana. Deus abençoe. Muito bonito, viu? Está tranquilo aí, Cabreira? Parece que está me cortando o som aqui. Não sei se é só para mim. Tô tranquilo. Você tá me ouvindo bem ou não? Tá super bem aqui. Está me ouvindo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo, Reinaldo? Sim, agora estou. Estou tranquilo aqui. Deixa eu desativar aqui esses comentários aqui para a gente poder conversar. Estava cortando um pouquinho o seu áudio, mas eu acho que está tranquilo. Para mim aqui tá, a internet está bem tranquila. Tranquilo também, tá ótimo, viu? E um sonho ver aí, por exemplo, eu me lembro, Reinaldo, há muitos anos, quando a gente visitava o Mato Grosso, o grande sonho era a agroindústria, porque aí só exportava o milho, só exportava a soja, né? Eu lembro que eu tive na região do Diamantino com o senador o Jonas Pinheiro, e o grande sonho era isso. E hoje a gente vê você aí, né? Cabreira, meu amigo, eu não sei Sim. se é o teu sinal aí, mas tá cortando, está travando o seu vídeo. Dá um jeito. O meu Fazendo um sinal aqui favor. tá bom, viu, Reinaldo? Você quer que eu entre outra vez, Reinaldo? Não. Oi? O meu sinal tá super bem. Eu tô te ouvindo bem, não tá Quem cortando está nada. quem tá nos assistindo, eu vou os comentários. Quem está nos assistindo, você está ouvindo, está me ouvindo bem? E o Cabreiro estão ouvindo bem também? Será que é só para mim que está com dificuldade de ouvir aqui? Dá aí um alô aí, explica aí como é que está acontecendo. Eu tô ouvindo Estão ouvindo super nós dois? bem. Estão ouvindo... Eu tô Então, eu estou ouvindo te ouvindo. bem. Para mim aqui está tudo certinho, só que a hora que você está conversando, está travando aqui e não tô escutando. Eu tô vendo os comentários. E o pessoal tá falando que tá ouvindo bem, viu, Reinaldo? Eu tô vendo aqui os dois estão super bem, estão ouvindo bem, Então, muito, tá perfeito e tal. beleza. Então agora vamos lá, vou desativar aqui de novo. Então, você estava comentando que você vinha aqui para o Mato Grosso, Cabreira, e o sonho era. E era interessante que eu lembro que eu tive aí em Diamantino com o Jonas Pinheiro, ele era Ah, senador, e Jonas ele Pinheiro. falava muito assim: olha, não tem cabimento a gente mandar um milho aqui do Mato Grosso para engordar lá o frango, o porco lá em Santa Catarina e tal. E você é um dos realizadores desse sonho, né? Você agroindustrializou, quer dizer, em vez de se transportar uma tonelada de milho, hoje você está transportando uma tonelada de suíno, quer dizer, agregando valor, levando riqueza para a região, né, Reinaldo? Parabéns, muito bacana, viu? Obrigado, Cabreira. Eu lembro que eu participei, teve uma missão chinesa que estiveram aqui no Mato Grosso, se eu não me engano, no final de 2018. Era no governo ainda do Pedro Taques. Eles vieram visitar plantações de soja e queriam conhecer uma suinocultura aqui no Mato Grosso. Eu lembro que o governador me convidou para uma reunião, estavam aí mais de 50 quase 50 produtores e os maiores CEOs das maiores agroindústrias lá da China, né? E aí eu lembro de estar participando da reunião com todo o governo, todo o staff, e aí eles falando, né, a respeito da exportação de milho, de soja, e eu perguntei para eles, falei, mas por que que vocês querem continuar levando milho e soja para lá? Porque ao invés de vocês levarem 3 navios, né, dois de milho e um de soja, vocês não levam um navio de carne suína. Na verdade, muito mais prático, muito mais rápido. É, é E verdade. agora vindo visitar aqui a nossa unidade, ficaram. É verdade. Foi um tempo bem bacana. É, é. E interessante, Reinaldo, que se a gente relembrar um pouco,
A China, ela tem de área agricultável mais ou menos o mesmo tamanho do estado do Pará. Então, se você pensar bem, no tamanho do estado do Pará, a China tenta alimentar mais de um quarto da população do mundo. Então, você vê o grande desafio que eles têm, né? Então, esse tempo atrás, aí, por causa da pandemia, a gente acaba ficando um pouco parado. E eu estou passando um pouco umas fitas antigas minhas, aquelas fitas ainda em VHS, para o sistema digital. E uma das coisas que eu achei interessante, em 1990, ou seja, há 30 anos, o presidente da China acabou, eu era ministro naquela época, foi visitar o centro da Embrapa. E que coisa interessante. E eu não sabia, você vê como que essa questão das parcerias, né, Brasil e China, aquele programa que a gente tem de fixar o nitrogênio no solo, aquele é uma bactéria que veio da China. Eu estava assistindo a fita, então, na realidade, assim, a China também deu, a soja é da China, né? É originário. Então, você vê como esse intercâmbio, como esse comércio, ele é interessante. Os países se ajudam, né? Então, é bacana isso. É bem isso. E dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, Cabreira, eu estava pensando, né? Falei, o que eu poderia estar conversando com você, aproveitando esse seu tempo agora para a gente trocar uma ideia e para todos aqueles que estão nos assistindo e que vão continuar nos assistindo aí nesses dias que a live vai estar gravada. Porque você, né, como um estudioso, como um profissional, né, como um ministro da Agricultura, foi alguém que abriu grandes portas para o Brasil no período que você esteve à frente do Ministério da Agricultura. E eu me lembro que nós, né, há um tempo atrás, nós tínhamos tabelas de preço, né, de carne bovina, nós tínhamos uma série de amarras com relação à exportação. E eu queria que você, com a sua experiência, você pudesse falar para nós essa sua trajetória, o que foi, né, estar à frente do Ministério da Agricultura e quais foram as amarras que você teve que lidar e que teve que começar a desatar esse nó. Né? E muito que nós vivemos hoje no agronegócio, ele teve um start na sua gestão lá à frente do Ministério da Agricultura. Não, é engraçado, sabe, Reinaldo? Eu acho que, na minha opinião, talvez o principal problema hoje do Brasil, a gente sempre fala, o Brasil tem problema. Tem, claro que tem, mas o país em si, ele não tem problema. O país é uma bênção. O Brasil é um país, assim, terras férteis, boa topografia, bom índice de chuva. Eventualmente, quem tem problema é o governo. E desses problemas que o governo tem, na minha opinião, talvez o principal, Reinaldo, é a falta da liberdade e principalmente da liberdade econômica. E eu espero que um dia alguém possa estudar mais, escrever mais sobre isso. O sucesso da agricultura brasileira, do campo brasileiro, do agronegócio, é um testemunho vivo do poder da liberdade econômica. A gente não precisa ir consultar algum prêmio Nobel, não. Atrás da porteira de cada fazenda é o resultado dessa liberdade. Você sabe que quando eu assumi o Ministério da Agricultura, eu tinha 29 anos, eu nunca tinha ido para Brasília, você tem uma ideia. Quando eu cheguei no gabinete, Reinaldo, sabe qual foi o primeiro abacaxi que eu tive que resolver? O Brasil tinha importado, o Brasil que eu digo é o governo, naquela época o governo importava carne, e o governo tinha importado 100 mil toneladas de carne de Chernobyl. Tinha acabado de acontecer aquele acidente nuclear, tinha explodido aquele negócio, e essa carne estava aqui no Brasil. Então, você imagina, o governo importar. Acho que na segunda semana, Reinaldo, eu fui aí para o Mato Grosso, em Vila Rica, nunca me esqueço disso, 300 mil toneladas no nortão do Mato Grosso, apodrecendo nos armazéns era Cobal, depois virou Conab, o governo comprava, interferia, a gente tinha Sunab, um pouco, você sabe que o Tuma, ele foi meu companheiro de ministério, né? Ele era o superintendente da Polícia Federal. E o Tuma falava comigo, ministro, me ajuda aqui. Eu até pouco tempo eu estava caçando boi no pasto. Eu não sei se você lembra. Lembro. O governo tinha os fiscais do Sarney, né? Nós fomos o governo seguinte.
Então, quer dizer, era um mercado altamente controlado, o governo tinha uma mão pesada. Eu nunca me esqueço, Reinaldo, o dia que e eu, como ministro, foi tão interessante que o dia que eu anunciei a liberação do preço do leite, ou na outra semana que eu anunciei a liberação da carne, mas foi um desastre. Acho que eu nunca apareci tanto na televisão. Eu estava todo dia no Jornal Nacional apanhando das donas de casa, apanhando dos produtores. A Associação dos Produtores de Leite me deu um título de persona não grata, porque eu estava acabando com o leite. Hoje, graças a Deus, você imagina se... Porque quando a gente fala o Estado, o que é Estado? Estado é isso, lava-jato, é corrupção, essa coisa toda. Então, imagina esse Estado pondo a mão pesada aí no teu negócio, na criação de suínos aí em Diamantino. Né? Tabelando o preço, querendo saber quanto é que vale e quanto é que não vale, quanto é o custo de produção, tentando controlar a quantidade que você produz. Quer dizer, são coisas que a gente olhando hoje, Cabreira, a gente nem lembra que aconteceu no Brasil. Na verdade, a gente acha que... É uma coisa assim, as pessoas, então, o que eu estou falando, a gente precisava, num determinado momento, a gente resgatar a história, porque às vezes você deve vivenciar isso fácil. Às vezes você está na cidade e as pessoas chegam e falam assim, mas puxa, qual que é o segredo da agricultura? Por que o negócio está indo bem? Liberdade. A agricultura, né, ela tem liberdade hoje, ela pode exportar, ela pode colocar no mercado interno, ela não é tabelada, ela não é controlada pelo governo, e precisamos de mais liberdade ainda, e é isso que mudou. Você falava, eu me lembro, por exemplo, você falar em comprar um carro importado você poderia comprar só se fosse de um diplomata que tivesse para cá. Então hoje, você compra carro importado, compra produto importado, compra bugiganga da China, compra o que quiser. Então, essa liberdade é que acaba levantando as coisas, né? É porque você, tendo tanto a liberdade para você exportar como importar, o mercado ele vai se autorregulando, né, Cabreira? E a gente tem que se tornar competitivo e eficiente naquilo que nós estamos fazendo. Se a gente começa a colocar uma série de barreiras protetivas, independente se é para ir ou se é para voltar, e a gente tem visto isso às vezes aí ao redor do mundo, né? Muitas vezes são barreiras não tarifárias, né? São barreiras que colocam aí barreiras sanitárias, colocam cotas, colocam uma série de coisas para preservar, mas tudo isso acaba maquiando o verdadeiro mercado, não é verdade? E aí, Reinaldo, assim, eu acho que a gente tem duas grandes lutas, porque assim, você pode ter a certeza, amanhã, assim que amanhecer o dia aí em Diamantino, vai ter alguém nesse país, ou lá no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa aí de Cuiabá, tentando fazer alguma coisa para reduzir a liberdade. E eu acho que essa questão da liberdade, a gente tem, como você falou, uma grande luta externa, né, junto a esses países que impõem barreiras, mas sabe, Reinaldo, a gente tem uma luta também acirrada aqui dentro, porque o brasileiro, ele não se dá muita conta ainda da importância do que é a liberdade, e destas liberdades, a última que ele valoriza é a liberdade econômica. Então, hoje se fala muito aí, liberdade de expressão, a liberdade religiosa, todas elas são importantes. Mas sabe, se eu pudesse escolher uma, Reinaldo, eu ia escolher a liberdade econômica. Olha que interessante, porque se você não tiver, por exemplo, a liberdade econômica, como é que você vai ter uma liberdade de imprensa? Se os órgãos de imprensa eles não têm essa autonomia financeira. A gente, como cristão, eu preciso da liberdade religiosa. Mas como é que eu vou ter uma liberdade religiosa se quem vai me dar um cheque no final do mês é apenas o governo? Então não tem jeito, eu preciso ter essa autonomia financeira para que eu possa fazer o meu culto, exercer o meu direito de crença sem a coerção do Estado. Então, se o Estado ele te inibe essa parte do ir e vir em termos de produzir alguma coisa, ele está tirando o significado da sua vida. Uma sociedade que tem liberdade econômica é uma sociedade que vai enviar missionários, é uma sociedade que vai fazer caridade, é uma sociedade que vai fazer ação social. Então, a gente precisa, como brasileiro, procurar interpretar mais essa questão, e eu acho bacana você estar tocando nesse assunto nessa live, sabe? Porque, às vezes, assim, imagine alguém aí em Diamantino, Reinaldo, o sujeito está andando pela rua, de repente chega um assaltante, põe um revólver na cabeça do cara e assalta ele e toma R$1.000. Quer
dizer, tirou a liberdade dele, tirou o sustento. Isso é uma coisa fácil da gente entender, né? Agora, quando um governo impõe, por exemplo, uma regulamentação, exige uma portaria, isso é como se fosse quase uma espécie de assalto, porque você também, por exemplo, você regulamenta uma profissão. Você está impedindo aquela pessoa de poder trabalhar, de buscar o seu sustento, né? E às vezes a gente não consegue associar essas coisas. Então eu acho que o brasileiro ele tinha que começar a tentar um pouco mais para essa questão da liberdade econômica. Da liberdade econômica, da desburocratização, né? Muitas vezes são tantas normas, são tantos decretos que acabam afetando o seu dia a dia e de uma hora para outra, né? Muitas vezes você está no meio de um segmento, está no meio de um investimento e alguém resolveu criar uma lei e aquela lei ela impacta diretamente o seu negócio, né? E aí você tem que adaptar aquela circunstância no meio do caminho. Ou um órgão regulador define, né, dentro de um comitê técnico, que muitas vezes não tem a visão do mercado ou a visão gerencial do negócio, que, não, isso é bacana fazer esse tipo de controle, mas às vezes no dia a dia é quase que impraticável, ou vai tirar a competitividade de algum segmento, de algum setor, né, por querer fazer alguma normativa que muitas vezes até os países que vão importar, nem eles próprios praticam isso, né, ministro? Não, é verdade, Renato. Assim, a gente, claro, o Estado tem alguma função, proteger a vida, proteger a propriedade, proteger essa liberdade, mas a gente acaba misturando as coisas e dá ao Estado alguns papéis que ele não tem. E assim, mesmo para a pessoa mais simples, você não precisa ser um economista para entender essa questão de economia. É só você pegar um exemplo claro. Veja, nós estamos fazendo aqui uma live, né? Você está usando, eu estou usando aqui, por exemplo, o smartphone, o celular. Se você pegar as coisas que no nosso dia a dia, as coisas que funcionam, elas foram feitas pelo mercado. Se você foi na sua geladeira, você abrir a geladeira em si, o método de congelamento, o Tupperware, a maneira como a garrafa hoje é fechada, você embala um leite, o ar-condicionado que você liga, tudo isso foi o mercado que fez, o Facebook, a Apple, a Google, o Zoom, tudo isso é mercado. Não é uma né? Agora, o que nós temos problema hoje? São as coisas que são administradas pelo Estado. A educação tem problema, a segurança tem problema, a saúde tem problema. Então, até como brasileiro, a gente deveria levar isso em conta. Às vezes a gente não leva, né? A gente acha que não, o Estado tem que... Você imagina que hoje, Reinaldo, todo mês, o governo de Brasília, o governo federal, ele está assinando 66 milhões de cheques. Quer dizer, que país vai para frente com esse tipo de coisa, com essa dependência financeira? Está parecendo que é o Estado o Estado é o meu pastor e nada me faltará. Então não é por aí. Nós temos que entender que depois dessa pandemia vai ser a liberdade econômica, vai ser o setor empresarial que vai tirar esse país do chão. Não é o Estado, não. E às vezes a gente fica depositando, esperando alguma coisa de Brasília, longe disso, né? Até os brasilienses não gostam desse termo, né, que eu vou falar, que é você ter mais Brasil e menos Brasília, mas não no Brasil no sentido da cidade de Brasília, mas no sentido da burocracia de Brasília, no sentido do peso, né, e do gigantismo que Brasília acaba representando dentro da nossa estrutura econômica, social, né, e política também, né, porque se nós não lutarmos por um Estado menor, Estado mais leve, né, um Estado menos burocrático, né, nós tenhamos uma menor dependência e possamos ter, sim, essa liberdade, né, de nós podermos criar, de nós podermos gerar emprego e renda, porque quem gera riqueza no país não é o Estado, né? Quem gera riqueza no país somos eu, somos vocês, empresas, são as pessoas de bem que trabalham e que pagam os seus impostos. Então, nós temos que ter essa liberdade, né? Temos que tirar essas amarras, essas montes de licenças, né, que você precisa pedir para abrir uma empresa, para ter um negócio, para poder empreender. Chega a ser desanimador muitas vezes, né, Caveira? Não, é interessante isso que eu estava te dizendo, de todas as liberdades, talvez a última liberdade que o brasileiro defende
o que ele abraça é a liberdade econômica. E deveria ser realmente o inverso. Veja, eu acho que eu de coração, sabe, Reinaldo, eu espero que depois dessa pandemia toda, o brasileiro ele saia com um sentimento muito forte da importância dessa liberdade, porque em nenhum momento da nossa história, tantas vezes a liberdade ela foi tolhida como agora. E claro que eu acho que a pandemia vai trazer algumas lições importantes. Eu acho que a pandemia, na minha opinião, ela vai valorizar a família. As pessoas estão vendo que depois, no final do dia, você está ficando no confinamento, aí na quarentena, mais com a sua família. Eu acho que vai abrir uma porta para o cristianismo, porque as pessoas estão mais preocupadas com a morte, porque todo dia que você liga a televisão, abre um jornal, está se falando de morte, morte, morte. Então, para quem é um cristão, você sabe que a morte é o encontro que você vai ter. Agora parece que, de repente, as pessoas acordaram que um dia elas vão morrer. Mas o que eu acho mais interessante, veja, há de se fazer uma pergunta: qual é, nessa pandemia, com tudo isso, com essa austeridade, com esse processo doloroso que a gente está vivendo, qual é a contribuição do Estado nesse momento? Muito pequena. Praticamente hoje, só o governo federal fez alguma coisa em termos de impostos e alguma ajuda. Eu não sei aí no Mato Grosso, mas até onde eu sei, você não teve postergação de ICMS, nos municípios você não teve alguma coisa em relação a ISS ou IPTU, pelo contrário, aqui em Rio Preto não se mudou nem um centavo, no Pará onde eu tenho soja, nada. E o pior, essa última decisão agora do STF, eu não sei se você viu, não se pode nem reduzir o salário, e mesmo que, porque você tem a lei da responsabilidade fiscal, onde o Estado e o município poderia gastar só 60% da receita com a folha. Ele disse que não, mesmo que ultrapassar, está autorizado. Então você não vê uma única gota de contribuição do Estado, que eu digo Estado federal, estadual e municipal, né, governo, nesse momento onde todo brasileiro está sendo cobrado um tipo de contribuição, tem gente que vai perder emprego. Então, assim, você pode ter certeza, não importa o que vai acontecer, uma hora que o sol nascer amanhã, cada funcionário público vai receber seu salário sem nenhum desconto, enquanto quem está aí no setor privado, né? E o que é pior de tudo, sabe, Reinaldo? Ele não deu nenhuma contribuição, como ele está atrapalhando. Você sabe que eu milito no setor de açúcar e álcool. Eu não sei se você sabia, até a pandemia, as usinas elas eram proibidas de fazer o álcool gel. Que é coisa que a gente está mais precisando agora do que o álcool 70, o álcool gel. Agora, no meio da pandemia, aqui a gente tinha um rapaz que ele tinha uma fábrica de enxovais, de noivas, né? Virou uma crise, ninguém está casando, aquela coisa toda. E ele tentou mudar a fábrica para produzir máscaras. Demorou um parto e a Anvisa não autorizava. Você viu também nas farmácias, a Anvisa proibia as farmácias de vender aquele teste rápido do Covid-19. Quer dizer, você pode até achar, eu não quero me testar na farmácia. Ótimo, você vai no posto de saúde, mas você tem que ter a liberdade de poder escolher o caminho que você quer. Eu prefiro ir lá, eu confio na farmácia, eu vou lá. Mas então o Estado, ele não só não dá contribuição nenhuma numa crise dessa, como ele te atrapalha, ele não deixa você avançar, não deixa você ir adiante, né? E como você disse, eu acho que nunca ficou tão claro e tão evidente como nesse momento, né? Porque ele não te dá liberdade nem de ir e vir, né? Porque aí você tem o governo federal dá uma determinação, o governo do estado toma outra diretriz e o prefeito toma outra diferente, né? E aqui no Mato Grosso nós estamos vivendo também. E aí define o que é essencial e o que não é. De repente, você vai ao supermercado, tem 300 pessoas, mas aquele restaurante da esquina que ele sustenta tantas famílias, que mexe com o alimento também, que pode ter todos os cuidados, deixa de ser essencial. Então, é difícil você deixar com que o Estado ele acaba tomando as decisões por você, né? Mas você sabe que isso é uma coisa muito interessante, Reinaldo, que você está falando, essa questão da definição que é essencial. É interessante que uma das heranças da reforma protestante é quando eles definiram a questão da vocação.
A gente imagina a Reforma Protestante, movimento só religioso, que tratou da fé e da salvação, mas eles trouxeram tantas contribuições, inclusive na área econômica, mas uma delas é a questão da vocação. Porque a gente usa muito assim, eu tenho um filho que ele vai ser vocacionado para ser médico, vai ser vocacionado para ser fazendeiro, o que for. Vocação é uma palavra religiosa. Quando Lutero chegou lá na tradução da Bíblia, e ele viu lá em 1 Coríntios o chamado, então vocação é um propósito de vida. É aquela pessoa que tem aquele chamado para aquelas coisas. Então, e tanto é que é tão interessante no catecismo, quando Lutero faz um comentário sobre a oração do Pai Nosso, e naquela expressão, o pão nosso de cada dia, ele fala o seguinte, olha, eu tenho que agradecer, não só por esse pão que está aqui, mas ele fala, eu tenho que agradecer pelo agricultor que arou a terra e plantou o trigo, pelo padeiro que moeu a farinha. Então, essa é a visão, é a cosmovisão que eu tenho que ter. E aí ele diz que todo mundo é essencial. Todo mundo é importante. Tanto é que ele fala até o seguinte, que até a Reforma Protestante, a principal de todas as profissões era alguém que tinha algum cargo religioso, né? Quer dizer, quem era um padre, aquela coisa. E ele dizia, não, olha, o sermão de um padre ou de um pastor, aquela profissão é tão importante como aquela mulher que está limpando a igreja. Então, todo mundo é importante. Todo mundo é essencial. E, de repente, no meio da pandemia, como você falou, nós damos o poder para Brasília ou para um burocrata definir o que é esse. Quem é que pode ter na cabeça definir o que é essência? Às vezes assim, fazer um negócio tão simples vai ser essencial para aquela pessoa pobre. Embora você pode achar que não seja essencial, mas para aquela pessoa é uma questão de sobrevivência. Então isso é extremamente cruel. E o que me impressionou nisso tudo, Reinaldo, assim, que a gente, de uma maneira, com raríssimas exceções, a gente não viu a imprensa, a gente não viu intelectuais, ninguém se levantar contra isso. Todo mundo... Todos omitiram posições contrárias, né? Então eu fiquei impressionado, como se tirou a nossa liberdade e a maioria das pessoas fecharam os olhos, cruzaram os braços, e assim, aqui em São Paulo, por exemplo, nós fizemos um leilão para ajudar o hospital, com respiradores, aquela coisa toda, e nós tínhamos comprado máscaras de uma empresa. O governador foi lá e desapropriou aquelas máscaras, as máscaras que vinham para a gente. Eu acompanhei isso na internet. Que coisa absurda um negócio desse. Será que ela está vivendo na União Soviética, naquele regime ainda? Né? Eu fiquei tão assim, porque nessas fitas, Reinaldo, nunca me esqueço que eu recebi uma delegação da União Soviética para comprar soja brasileira. E eu me lembro que eu levantei os dados, quer dizer, meu filho falou, nossa, pai, mas União Soviética, o negócio nem existe mais. Eu falei, teu pai recebia gente da União Soviética. Naquela época, Reinaldo, a União Soviética importava 20% de todos os grãos que o mundo exportava. Quer dizer, isso mostra que a economia planejada, onde você não tem a liberdade econômica, e olha que você está falando da Rússia, da Ucrânia, naquela época era tudo junto, né? A Ucrânia tem as terras mais férteis do mundo e eles não conseguiam produzir comida para eles, tinham que importar aqui do Brasil. Então você imagina né, quer dizer, a história às vezes ela tem que ser uma boa professora. E às vezes a gente esquece, passa a borracha sobre a liberdade e a gente continua nesse caminho, né? E ainda falando do tema de liberdade de expressão, né? Cada um tem o direito de se expressar, né? E de falar aquilo que entende que é o correto, mas nós acompanhamos esses dias, Cabreira, e aproveitando que eu estou com o quadro aqui atrás dessa fotografia do sistema nosso aqui de tratamento de dejeto e produção de energia aqui na granja, é a base de dejeto suíno. Essa semana circulou pela internet um vídeo, não sei se você teve a oportunidade de assistir, da ex-apresentadora Xuxa, onde ela filmou equivocadamente uma granja, né, que eu nem sei se é aqui no Brasil ou se não é, porque tem algumas filmagens que é de fora do país, num momento específico de carregamento de suíno, numa realidade que não representa a suinocultura brasileira,
né? A suinocultura brasileira hoje é uma suinocultura tecnificada, uma suinocultura de ponta, uma suinocultura que gera emprego e renda para milhares e milhões de famílias brasileiras e que produz uma das melhores carnes, né, do ponto de vista de qualidade, de sanidade, né, de controle rígido do Serviço de Inspeção Federal pelo Ministério da Agricultura, né, vende aí para dezenas de países no mundo. O Brasil hoje é o quarto maior produtor de suíno, né, e o quarto maior exportador de suíno do mundo. Então a gente não seria, né, um dos grandes players se nós tivéssemos um sistema de criação equivocado ou um maltrato com os animais ou com os colaboradores. E nós vimos esse vídeo circulando, né, pela internet, pela apresentadora, que não tem conhecimento de causa para poder ser uma crítica ou explorar, né, o tema dessa maneira. Só que através de um vídeo desse, ela pode comprometer muitas das políticas, né, da liberdade que nós temos de produzir, de vender e atrapalhar o comércio, tanto a nível nacional como a nível de exportação, na verdade. É. E, ó, Reinaldo, eu queria até te falar uma coisa para você, uma coisa interessante. Eu sou veterinário. Eu fui o primeiro veterinário a assumir o Ministério da Agricultura. Então, o que eu vou falar, eu quero falar assim, o espírito desarmado. Em primeiro momento, é assim, algumas coisas interessantes. Eu assisti esse vídeo da Xuxa e é uma pena, né, que hoje é aquele que a gente chama de fogo amigo. O principal problema nosso, às vezes, não está nem tanto lá fora. São brasileiros, e às vezes são brasileiros que, às vezes, eles têm um subterfúgio, subliminarmente, eles atuam no intuito de levar mais uma causa. A Xuxa, por exemplo, ela tem defendido muito a questão do veganismo, né? Das pessoas, o vegetarianismo. Eu não tenho nada contra a Xuxa não gostar de comer carne, uma opção dela. O que é errado é quando essas pessoas querem enfiar a goela abaixo a opção delas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que falar isso com muita clareza, porque há um ditado rural que diz que a verdade ela é como sal na ferida, arde mais cura. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão quando a gente fala assim, direito dos animais. Os animais, eles não têm direitos, porque você, para ter um direito, você tem que ter um dever. Eles estão correlacionados. Só quem tem deveres é que pode ter direitos. Isso não significa que a gente não vai ter cuidado do bem-estar animal. Isso é uma coisa totalmente diferente. Então, você não pode penalizar um animal, por exemplo, porque um leão comeu uma gazela ou invadiu a propriedade de alguém. Então, ele não tem dever. O animal ele não tem a noção do que é o certo e do que é o errado. Por isso que ele não tem direitos. Porque quando você fala que o animal tem direito, na realidade você está rebaixando o homem na mesma categoria de um animal. Até uma expressão que é interessante que se fala, né, que você está animalizando o homem e você está humanizando os animais. Então, é importante deixar isso claro. Agora, o que é o pior de tudo isso, Reinaldo, é quando você generaliza. Então, se a Xuxa ela tem alguma coisa contra, ela tem alguma denúncia, que ela dê nome aos bois. Olha, eu visitei tal granja, em tal lugar. Aquilo tem que ser punido com rigor. Ninguém quer nenhum tipo de maltrato aos animais, longe disso. E o que me preocupou depois, não sei se, mas para mim o vídeo perdeu a credibilidade, tanto é que eu sou contra esse negócio de fake news. Infelizmente o Senado votou hoje, não sei se você reparou que a lei passou no Senado. Tomara que não passe na Câmara, porque é tão engraçado que se o brasileiro ele não tiver a capacidade de discernir por um vídeo de WhatsApp, de uma mensagem de WhatsApp, o que é verdadeiro, o que é falso, você está tratando ele como um imbecil. Como é que um sujeito desse, então, pode votar? Ele pode decidir o futuro do país através da democracia, mas ele é um bebê que não consegue, numa mensagem de uma mídia social, do WhatsApp, do Instagram, saber o que é certo e o que é errado. É as pessoas que têm que definir. Não é o Estado que tem que dizer para mim ou para você o que é a verdade. E naquele vídeo, no final, Reinaldo, ficou claro para mim qual que é a intenção dela. Porque ela vem e fala o seguinte, pelo fim das propriedades industriais. Quer dizer, ela devia ter falado, se ela devia falar, pelo fim desse tipo de tratamento, pelo fim dessa maneira, isso não tem nada a ver com... Ótimo, eu ia bater palma. Mas aí ela abriu o jogo e disse, olha, pelo fim, quer dizer, olha, não vamos ter mais nenhuma fazenda de criação de ovos, de suínos, de frangos, seja lá o que for. Nada, para tudo, que ela falou fazendas industriais.
Quer dizer, é uma coisa, né? Como é que vai se alimentar? Hoje o Brasil manda comida para 170 países. Vai vir de onde essa comida? Não sei se você sabe, eu estive fazendo um levantamento, Reinaldo, hoje o Brasil ele alimenta com grãos e carne 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Quer dizer, depois de uma pandemia, onde você tem uma crise de saúde, qual que é a principal coisa depois do medicamento numa crise de saúde? Comida. Alimentação. É a coisa que mais o médico quer para o seu paciente, é que você tenha uma boa... Quer dizer, o papel do Brasil, nesse momento que o mundo vai sair da pandemia, ele é fundamental. Um momento, como a gente fala, a gente não pode negar estribo. Nesse momento, aí você vê uma apresentadora famosa, faz uma campanha de difamação dessa, quer dizer, é uma coisa lastimável. Infelizmente, são pessoas que não conhecem a realidade brasileira, né? Deus fala na sua palavra, né, Gabriela, que é para o homem dominar sobre a terra, né? E dominar sobre os animais e por tudo que aqui está. E a minha filha lendo essa semana, bem dentro desse contexto, lendo Romanos 14:1, lá falando a respeito, né, que cada um tem a sua fé. Uns comem tudo e têm, né, fé. E os que têm menos fé comem vegetais. Né? Então, cada um cuida daquilo que quer fazer da sua vida e tem a opção de escolha por você. Agora, não pode querer impor, né, o desejo da minoria para a maioria, certo? E você sabe que uma coisa interessante, Reinaldo, sobre essa questão de bem-estar animal, a Bíblia é a primeira literatura preocupada com o bem-estar animal. Que um dos livros mais antigos da Bíblia é Jó e Provérbios. E lá em Provérbios 12:10 diz assim, que o justo se preocupa com a vida dos seus animais e o perverso os trata de maneira cruel. Então, olha que coisa interessante. Olha que bacana isso. Quer dizer, o justo ele se preocupa com a vida dos animais. Entendeu? Então, olha só, lá atrás, essa é a noção, é o verdadeiro significado da vida, né? Você ter uma função, e isso que a sua filha leu é uma das coisas mais bonitas da Bíblia, e porque aquilo que a gente estava falando, a gente não dá muita importância para a economia, né? A economia é um negócio, não, isso aí é só para catedráticos, professores, mas a economia, ela mexe com toda a nossa vida, ela mexe com o que a gente veste, ela mexe com o seu salário, com o seu trabalho, ela mexe com o que você come, com o que você bebe, com a educação, com a sua aposentadoria. Se a economia não vai bem, nada na nossa vida vai bem. E esse texto, Gênesis 1:28, é o que a gente chama de mandato cultural. É exatamente isso. Deus está dizendo, olha, vamos exercer essa liberdade que eu estou dando para vocês, né? Criar suínos aí em Diamantino, eu plantar cana aqui em Minas, soja lá no Pará, e aí a gente vai para frente. É assim, é mandato cultural, né? A gente dominando, exercendo esse domínio sobre essa obra fantástica que é a criação de Deus. É isso aí. E dentro desse momento, né, que nós vamos precisar da produção de alimentos de qualidade, né? Como zootecnista, né, um dos juramentos, dos compromissos é esse, de você produzir alimento, tratar bem os animais, não é verdade? E eu tenho certeza que não é cantando Hilarie que nós vamos alimentar a população nesse momento, né? Mas produzir alimento de qualidade, proteína animal, proteína vegetal, né? Como agricultores, como produtores de suíno, nós temos muito para contribuir para a recuperação da economia e para trazer saúde para a vida das pessoas. Né? Então, esse que é o nosso apelo, que é a nossa vocação. É verdade. E nisso, Reinaldo, assim, o que é interessante, conectado com o mandato cultural, quando Deus vem lá na Bíblia, ele entrega a terra prometida, é um negócio interessante essa questão do domínio, da gente exercer esse mandato cultural. Quando Deus mostra aquela terra prometida, ele vira e fala assim, e a gente como agricultor entende bem isso, eu gosto muito desse linguajar, que ele fala assim, eu vou te dar uma terra que mana leite, que mana mel, aí ele fala assim, ó, uma terra de figueira, uma terra de oliveira. Quer dizer, a gente sabe que a terra ela não dá uma oliveira, a terra não tem uma figueira, você tem que ir lá cultivar, plantar, para que depois você vai ter o figo, para que depois você vai ter a azeitona, a oliveira e assim por diante. Então Deus está dizendo, ó, eu estou te entregando isso daí, mas você vai ter que arregaçar as mangas, você vai ter que exercer o mandato cultural, vai ter que plantar, vai ter que cultivar, vai ter que fazer. E assim a gente vai exercendo o mandato cultural.
Como você sabe, eu tenho um papel lá no Mackenzie. Eu achei tão interessante que uma das coisas que a gente estava trabalhando é sobre o grafeno. E a gente convidou esse prêmio Nobel que descobriu o grafeno, que era um russo, que hoje trabalha na Inglaterra. Ele fez uma palestra fantástica sobre novas tecnologias, aquela coisa toda, mas ele terminou a palestra e disse o seguinte: olha, o que mais, falando sobre o grafeno, que é um produto novo, que é o que vai permitir que o celular seja flexível, essa coisa toda. E ele virou e disse o seguinte: olha, o que é mais impressionante é que o grafeno sempre esteve aí na natureza. Eu só descobri algo que já existia. Então é isso que é mandato cultural. Se você pegar esse celular que eu estou usando aqui agora, ocultos e escondidos, né? Já está disponível. Exatamente. Então, uma coisa interessante, o celular que a gente usa hoje, que revolucionou o mundo, eu me lembro quando eu estava no Ministério, as 12 primeiras pessoas que receberam o celular foi o presidente, naquela época tinha 11 ministros, tá, Reinaldo? Você sabia. Então foi o presidente, não é porque era importante, é porque deram para os meninos, foram os primeiros. Quando eu recebi aquele negócio, você está falando isso, parece brincadeira, porque hoje o celular tem mais de que um celular para cada brasileiro praticamente. Mas aquilo era um negócio incrível. Agora, o que fez o celular, o lítio que faz a bateria, sempre teve aí na natureza. É que alguém usou o mandato cultural, descobriu, juntou esses elementos da natureza e criou um celular. E vai criar vacina para o Covid-19, e vai criar novos manejos aí para suíno, para plantar soja, para plantar cana, e assim vai. Então, isso é mandato cultural. Agora, o mandato cultural, ele não é para o Estado. O mandato cultural é para mim, para você, para o cidadão, para o empreendedor, para o empresário, né? Para aqueles que vão inovar, para aqueles que vão criar. Então, é isso que quando falta liberdade, você não está podendo exercer esse mandato cultural que a sua filha estava falando, né? É só isso, fica impedido. Eu tenho mais dois que eu quero tratar com você ainda, Cabreira. Nós já estamos quase partindo aqui para o nosso trecho final da nossa live, mas eu queria ver a sua opinião e a tua análise. Hoje nós temos visto a judicialização de quase tudo no Brasil, né? A gente está passando por um período meio conturbado aí com relação às nossas hierarquias até, né, do judiciário, com relação ao executivo, legislativo, às vezes querendo ser o promotor, querendo ser o acusador, a vítima, o juiz e tudo junto. Tem esse tema da fake news aí que está sendo passado no Congresso. Tem também, eu vi agora esses dias aí o projeto de lei que estão tentando aprovar também, e que tem até o relator, um dos ministros do Supremo, o Fachin, falando a respeito de você ter, num processo eleitoral, o abuso do poder religioso, né? Assim, no aspecto de que uma liderança, um padre ou um pastor, se ele for candidato, ele pode ser cassado pela função que ele exerce ou pela liderança que ele tem, né? Tentando cercear um direito, né, na minha opinião, de alguém legitimamente reconhecido como uma liderança, mas que não pode exercer essa liderança para disputar um cargo público ou um cargo político. Então, eu entendo que se isso se aplicasse, teria que ser o mesmo para um jogador de futebol, né, para um artista. Então, não, eu sou uma liderança televisiva, ou eu sou um youtuber, ou eu sou um radialista que tem influência na vida das pessoas. Então, não vou poder usar isso para poder participar da vida pública no Brasil. Eu queria, né, que você pudesse dar a tua opinião com relação a isso também. Como eu te disse, Reinaldo, eu de coração, eu espero que depois dessa pandemia a gente saia com o Brasil melhor. O que eu só realmente não queria era que a gente tivesse aí um Brasil pior, um Brasil com Estado maior e assim por diante. E eu acho que, principalmente com esse novo governo agora e agora com a pandemia, uma coisa boa que eu acho é o seguinte: até praticamente essa última eleição, ninguém dava muita bola para o Supremo. Vamos falar a verdade. Ninguém lembrava do nome. Então, para mim foi bom esse protagonismo, esse ativismo judicial do Supremo, porque eu ando
passado, foi o ano passado, meu filho estava nos Estados Unidos e eles tiveram eleição, porque lá eles têm eleição a cada 2 anos. Mas naquele momento que eles estavam tendo eleição para senadores e para deputados, eles estavam tendo também a nomeação de um membro da Suprema Corte americana. Interessante que eu conversava com os amigos dele, a gente saía para a rua, a indicação de um ministro do Supremo, mas era muito mais importante do que a eleição de um parlamentar. Aqui no Brasil, a gente nunca se preocupou. Se você sabia a indicação, o Senado Federal praticamente nunca rejeitou a indicação de um ministro do Supremo. Agora, você pode ter certeza que o próximo ministro que for indicado vai ter um pente fino. E, na realidade, o que a gente tem? Não podemos fugir disso. Basicamente, foram 20 anos de governos com uma ideologia de esquerda, progressista, e essa composição da Suprema Corte é o resultado desse tipo de governo, né? Então, a primeira coisa que eu penso é que a gente tem que ficar mais atento em relação a isso. Isso vai ser uma coisa que eu espero que seja boa, porque um deputado ele pode atrapalhar a sua vida aí por 4 anos, assim. Agora, um ministro do Supremo, ele pode interferir na sua vida por 30, por 40 anos, dependendo da idade dele. Então, isso é um cargo extremamente importante. Agora, o que o Supremo está fazendo, principalmente o Supremo, e ele está levando todo esse ativismo no bojo, é algo assim, no caso do abuso do poder religioso, como eles estão falando, o que me impressiona é o seguinte, é que na lei eleitoral, porque o papel do Supremo Tribunal Federal é ser o guardião da Constituição. Isso a minha filha pequena sabe, é só ler, ele tem que olhar a Constituição. Não está na Constituição e não está nem na lei, porque a lei eleitoral ela cita 3 abusos, abuso de poder econômico, mas não faz referência nenhuma a essa questão do poder religioso. Então saiu da cachola, saiu da cabeça do ministro Fachin pela ideologia que ele tem, não tem nenhum embasamento jurídico. Totalmente subjetivo. É subjetivo. Então isso é um ativismo judicial. Agora, para isso, e nesse ponto que eu gostaria... É interessante, que é importante os brasileiros, Reinaldo, terem discernimento. E às vezes, por exemplo, a gente teve um momento lá atrás que se falou muito da lei de abuso de autoridade. E num determinado momento, eu pensava, isso é porque é contra a Lava Jato. Não, não tem nada a ver contra a Lava Jato. A lei de abuso de autoridade é exatamente para isso. É quando alguém ele dá uma subjetividade na interpretação da lei de que não é aquilo que a lei está dizendo, porque o processo democrático é o seguinte, aquilo que o Congresso faz representa a vontade do povo, não a opinião de um juiz. O juiz ele não foi eleito para isso. Então, o que eu espero é que a gente possa ter, a partir de agora, uma atenção maior nessa questão da lei do abuso de autoridade. E por que não o impeachment? Você sabe que impeachment ele está para o presidente da República e também para os ministros do Supremo. Então vai ter que chegar no momento que a gente vai ter a coragem, não é nenhum tipo de ativismo, não é um desrespeito. A instituição em si, o Supremo, é algo belíssimo, é um dos pilares da democracia. O que a gente está criticando aqui é a atuação de algum dos seus membros, né? E por isso que precisa ter um Senado forte, um Senado combativo, porque é lá o fórum, né, no Senado, onde pode se analisar a questão do impeachment de um ministro do Supremo. Infelizmente, nessa parte, né, o Congresso perdeu o protagonismo, né? Ele tem ido meio a reboque, e você pode reparar que muitas das decisões, esse ativismo judicial, eles vêm a reboque porque o Congresso não se manifesta. Embora até no processo democrático, não se manifestar pode ser um tipo de manifestação. Eu não quero regulamentar isso aqui, pronto. Mas aí vem algum juiz e acaba colocando a opinião dele. Então, na realidade, isso é um desrespeito ao voto dos brasileiros, porque ele está tomando uma decisão em que a maioria dos brasileiros não participou daquilo. Aquilo é uma decisão unilateral. Povo pelo voto para poder representá-lo. Sim, se ele quiser. Né? E isso, ele tira a toga e vai para a arena política, disputa uma eleição, faz uma lei com aquilo que ele acha que é certo e aprova aquela lei no Congresso. Mas não através da caneta do judiciário, atrás de uma toga, ele querer manifestar a sua ideologia ou a sua visão do mundo. Isso tem nome, né, Reinaldo? Isso se chama ditadura, né? E para a gente encerrar aqui, falar de um tema gostoso, né, que é o que nós gostamos, que é o agronegócio. Eu queria que você pudesse falar, tendo como base, vamos usar aqui o estado do Mato Grosso,
né, que é essa locomotiva, vamos dizer assim, do agronegócio brasileiro, né? Um estado pujante, um estado de produção. Mas como que nós podemos, né, o agronegócio ele tem puxado o balanço comercial, tem sido aquilo que tem sustentado o Brasil nesses últimos anos. Mas como que nós podemos, aí, com o agronegócio, poder ajudar mais o Brasil, não só na geração de riqueza, mas na distribuição de riqueza, né? E você também ajudar aí as famílias no desenvolvimento. Qual que seriam as etapas que nós poderíamos passar com o agronegócio para a gente poder contribuir mais ainda para a nação brasileira? Eu acho, Reinaldo, assim, primeiro é importante a gente ter uma boa comunicação com a sociedade. Geralmente a gente tem o coração em relação àqueles brasileiros mais desfavorecidos. A grande dificuldade é a gente colocar a mente, porque você vê uma instituição, por sei lá, em Cuiabá, entregando um sopão, uma comida para os descamisados, para aqueles que estão na rua, você aplaude. Só que às vezes você esquece de aplaudir que para você entregar uma sopa ou um prato de comida, teve alguém atrás que precisou produzir aquilo. Então, acho que nós, como do agronegócio, precisamos se comunicar melhor com a sociedade, e a sociedade ela não ter vergonha do seu agronegócio. O Brasil, ele é o único país do mundo que tem nome de árvore. Eu sempre gosto de repetir isso, isso mostra a vocação natural. E às vezes a gente pensa assim, não, o agronegócio é um negócio atrasado, não é tecnológico, o importante era tacar Apple, exportar tecnologias eletrônicas e tal. Atrás de um suíno desse, da foto que eu estou vendo aí, ou atrás de um grão de soja, tem tanta tecnologia como num iPhone, num Samsung, seja lá o que for. Então, você para exportar para 170 países, como o Brasil exporta, você tem que ser altamente competitivo. Então, a gente tem que parar com esse negócio, agronegócio. Aliás, eu acho que depois dessa pandemia, os países agrícolas, como o Brasil, eles vão ter muito mais facilidade de sair da crise, porque você pode deixar de trocar o seu carro, o seu celular, mas ninguém vai deixar de comer. Então, isso vai facilitar muito essa nossa ação. Agora, o que eu acho interessante, Reinaldo, assim, uma das coisas que a gente fica imaginando, como é que a gente pode ajudar o Brasil, essa coisa toda. Você, por exemplo, produz suínos aí em Diamantino. Você tem uma competição, sei lá, com quem está produzindo suínos lá em Santa Catarina. Você tem que ir para o mercado, você tem que acordar cedo, você tem que ter qualidade, você tem que ter custo, você tem que ter eficiência. Porque a hora que você colocar o teu produto no mercado, alguém lá de Santa Catarina também vai colocar aquele produto. Então, competição. Agora, nós não temos isso entre os estados. Então, por exemplo, o governo do Mato Grosso, ele não tem competição nenhuma com o governo de Santa Catarina, porque eles têm uma barreira através do CONFAS. Eu não sei se você sabe, uma das grandes razões, o que a gente poderia, tua pergunta, tornar o Brasil mais rico? Muitas pessoas às vezes falam assim, não, o mercado interno é um grande patrimônio. Eu também acho. E um dos segredos dos Estados Unidos, Reinaldo, de ser um país tão rico, é pelo seguinte, que nenhum estado americano, os 50 estados americanos, não podem proibir a circulação de mercadorias. Não pode ter barreira, não pode ter regulamentação, não pode ter nada. E o que acontece? Os estados eles têm que competir entre si. Concorrência. Hoje, concorrência. A gente fala, hoje a gente usa um termo feio, né? A guerra fiscal não pode. Tinha que abrir a guerra fiscal. A gente fica, claro, precisamos fazer uma reforma administrativa, mas uma das maneiras da gente mudar o Brasil era abrir a guerra fiscal. Por quê? Porque aqueles governos estaduais, ou até no município, que forem bem regulamentados, que tiver com as contas em dias, com orçamento equilibrado, eles não vão ter dificuldade nenhuma. Agora, aqueles que estão inchados, eles vão se danar. Por quê? Porque as indústrias vão sair de lá, o emprego vai sair de lá. Então, hoje, por exemplo, eu tenho que comprar uma peça, eu tenho uma empresa de mineração no Pará. Deus me livre, mandar um caminhão levando peça daqui para o Pará, eu demoro 20 dias, para nas barreiras, aí para, diferencial de alíquota, tem que não sei o quê. Tinha que ser livre, porque essa circulação livre que as pessoas vão ficar mais ricas, você vai distribuir mais essa riqueza, você vai poder enxugar a máquina. Por quê? Porque ou o governo do Pará, ou no caso você e Santa Catarina, ou eles se ajustam, ou eles vão ser eficientes, ou todo mundo vai produzir suínos em outro lugar onde o governo está mais inchado, quer cobrar mais impostos. Então, a maneira da gente acelerar a reforma tributária, a reforma administrativa, é abrir a concorrência. Da mesma maneira como você, como empresário, tem que competir com o empresário, os governos também tinham que ter esse tipo de competição, Reinaldo. E aí eles acabam, né, ao invés de serem mais eficientes
reduzindo impostos, reduzindo tributação, eles acabam criando novos impostos, né, novos ciclos de tributação para poder fechar as contas, né? Mas, como você disse, né, o fique em casa, muitas vezes, fique em casa para nós, né? Quem tem o salário garantido no final do mês, né? Quem sabe que não vai faltar nada, é diferente o posicionamento, né? Daquele que tem que produzir. Como que você faz com o teu boleto, né? Como que você faz com o teu aluguel, com a tua água, com a tua luz? Bater um carimbinho nele, fica em casa e deixa lá, não adianta. A conta vai ter que ser paga por alguém, É verdade. infelizmente. Gabriel, eu queria te agradecer muito, meu irmão. Sempre conversar com você é um privilégio, é uma aula, é um aprendizado, né? Você Imagina. é um estudioso e tem muito sempre para poder contribuir e nos ensinar. Então, eu queria deixar aí para você dar a tua saudação final, que nós já estamos encerrando a nossa live. Reinaldo, foi um prazer muito grande, fico contente. Eu estou te falando e falo isso de coração. Agora, um pouco antes de começar a live, eu me lembrei do Jonas Pinheiro, me lembrei desse sonho. Eu fui o primeiro ministro da Agricultura a visitar Sorriso, visitar Sinop, ninguém tinha visitado. E o sonho era esse. Puxa, a gente tem que trazer para cá a criação de frangos, a criação de suínos. Quando você abriu a live e eu vi essa imagem, você falou assim, eu estou em Diamantino, pai, você não sabe a alegria que você me deu. Porque isso aí não tinha nenhuma agroindústria, isso era uma área que estava começando a área de produção de grão, de grãos, a gente vê isso, mas isso é um retrato do que é o Brasil. Né? Então, essa cena que eu vejo aí atrás, você está aí no interior do Mato Grosso, levando isso, parabéns. É isso que faz o Brasil ser o que é. Né? Pessoas como você, com esse dinamismo.